colados de boa tarde a todos aqui presentes para mais uma aula destas jornadas que estão sendo organizadas pelo Portal Pensador. Falando um pouco, né, sobre este nosso Portal Pensador, este portal existe já desde 2017 e é uma iniciativa de pesquisadores angolanos com o objetivo de apoiar instituições de ensino superior angolanas na criação, na implantação e na manutenção de revistas científicas, bem como ajudar a qualificar o trabalho dos nossos pesquisadores angolanos. E sobre estas jornadas, que têm como lema Desmistificando a Produção do Conhecimento, no intuito de ajudar na criação de um ecossistema nacional de produção científica, conta com 20 cursos, todos eles serão dados por esta plataforma. E para que possamos tirar o pleno proveito das aulas, convidamos a todos a sentirem sempre à vontade para interagir, interromper, questionar, dar o seu contributo para que todos nós possamos então ser beneficiados. E para estes cursos contamos com professores nacionais, bem como internacionais, como tivemos na semana passada. E para então estes cursos, né, como sabemos, eles têm direito a certificado de participação. Quem desejar então receber o certificado de participação pode sempre indicar a lista de presença que tem passado aqui no chat da aula e depois fazer o envio da taxa de solicitação para então a posterior receber o seu certificado. E para falar conosco, para nos conhecer melhor, temos a nossa página no Facebook, que é Portal Pensador. Temos também o nosso site na internet, que é Portal Pensador. Lá poderá encontrar muitas informações sobre o nosso portal, quem somos, o que fizemos. As várias revistas que fazem parte do nosso portal e não só. E para também interação, temos o nosso grupo no WhatsApp, que o link para o grupo tem passado aqui também no chat, né, da conversa. Então poderão sempre entrar no link para então fazer parte, né, da nossa comunidade pensador. E vamos avançar, né, para a aula de hoje, certo que já estamos todos expectantes. E a aula de hoje vai falar sobre como criar uma revista científica. Quem nos dará esta aula é o nosso caríssimo professor Felizardo. Professor Felizardo, por favor. Elza, muito obrigado a todos os colegas também que estão aí do outro lado. No início, o professor Veloso estava a conversar com a Neuza e eu gosto sempre de ressaltar aqui que muitos dos que estão na sala conosco são justamente pessoas que já contribuem com o portal. E o professor Veloso é uma dessas pessoas que, inclusive, tem participado em várias das revistas do portal, como também um revisor ad hoc, né? Um membro da Comissão de Científica da Avaliação. Então, para nós é um grato prazer tê-lo cá. Nós vamos conversar hoje sobre revistas científicas e, na verdade, nós vamos fazer essa conversa em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre criação da revista, como criar e o que é preciso pensar na hora de se criar uma revista científica. E na segunda parte, vamos falar sobre, quer dizer, segunda parte na sexta-feira, no caso, dia 26, 25, se não estou em erro, 25, 26, vamos falar sobre como gerir a revista. A ideia é falar de criação e gestão de revistas científicas. Então, nós preferimos começar por falar primeiro da criação. A ideia é discutir um bocadinho quais são os cuidados que nós precisamos de ter enquanto pesquisadores interessados em criar uma revista científica. Para não corrermos o risco de criarmos revistas que, além de estarem totalmente fora do que se considera padrão mínimo para as revistas, serem também, por isso, revistas que não têm, vamos assim dizer, nenhum tipo de validade fora do nosso próprio círculo. Então, nós precisamos de fazer com que as nossas revistas possam surgir como revistas que atraem o interesse de publicação, mesmo de pesquisadores que não estejam em Angola, por exemplo. Então, isso é muito importante de conseguirmos garantir. Então, por essa razão, nós vamos falar sobre isso e eu vou começar por apontar alguns elementos relativos a essa questão da criação das revistas. E o primeiro elemento sobre o qual eu gostaria de conversar convosco é o que estamos aqui a chamar de perguntas prévias. O que seriam essas perguntas prévias? Bom, essas perguntas prévias são nada mais do que algumas preocupações, algumas questões que nós temos que nos colocar, nós que queremos criar a revista, antes mesmo de iniciarmos o processo de criação das revistas. Então, a primeira pergunta delas é: por que queremos uma revista científica? Pode parecer insignificante, pode parecer até desnecessário que nós nos perguntemos sobre isso, mas às vezes a resposta a essa primeira pergunta pode indicar que nós não precisamos de facto da revista. Então,
vamos imaginar que se eu responder a essa pergunta aqui, eu quero uma revista científica porque todas as outras instituições têm revistas científicas, essa é uma má resposta. Porque significa que nós não refletimos com um pouco mais de profundidade sobre a importância da revista. Se eu respondo que eu quero a revista porque eu acho que está na moda, por exemplo, ou se eu acho que, bom, todas as instituições têm que ter revistas pelo simples facto de que são instituições, então são tudo um conjunto de coisas que nós temos que pensar quando nós colocamos essa primeira pergunta. Então, por que nós queremos uma revista científica? A segunda pergunta, que também chamamos de pergunta prévia, é por que precisamos de uma revista? Então, no primeiro momento, está na ordem do desejo. Desejamos muito a revista e entendemos que o nosso desejo, se calhar, está resolvido no primeiro nível. E aí, no segundo, vamos tentar compreender. A nossa instituição precisa, de fato, de uma revista científica? O meu departamento, porque também a revista pode nascer do departamento, o meu departamento precisa de uma revista científica? A minha universidade precisa de uma revista científica? Essa pergunta é muito mais importante em ambientes em que já existem muitas revistas científicas. Então vamos imaginar que eu esteja numa universidade, eu agora me ocorre o exemplo da própria Agostinho Neto. A Universidade de Agostinho Neto tem várias unidades orgânicas e ela também tem, não vou dizer várias, mas tem algumas revistas científicas. Ela tem, por exemplo, a Faculdade de Ciências Sociais tem a sua própria revista, que é a Revista Angolana de Sociologia. Tem uma outra revista que surgiu recentemente na Faculdade na Faculdade de Geologia, se não estou em erro, tem uma outra revista. Tem uma outra terceira que também é uma revista de ciências sociais. E o que acontece é que essas três revistas, e aí tem outras, por exemplo, a Faculdade de Direito também tem uma revista, que inclusive não era da Faculdade de Direito propriamente dita, mas era do Centro de Estudos da Faculdade de Direito. Então, já listei pelo menos 4 revistas diferentes da mesma universidade. Mas agora vamos olhar, por exemplo, essas revistas são funcionais? A revista, por exemplo, a Revista Angolana de Sociologia, trabalhou por um longo período de tempo, depois parou de funcionar. Faz uns bons anos, se eu não estou em erro, desde 2018, que não lança novos números. Pronto. Como eu ia dizendo, então, por exemplo, a Universidade de Agostinho Neto tem, pelo menos, no mínimo, essas 4 revistas. E é importante pensarmos qual é a saúde, vamos assim dizer, dessas 4 revistas. Então, nós temos que nos perguntar, precisamos mesmo, vamos olhar para Agostinho Neto, precisamos mesmo de criar... muito obrigado. Precisamos mesmo de criar mais uma revista, por exemplo, nessas condições, ok? Então, a pergunta sobre se precisamos de uma revista científica ou não é muito importante. É a segunda pergunta que nos podemos colocar. Porque, se calhar, podemos chegar à conclusão que o que precisamos não é de novas revistas, mas é de revitalizar revistas que já existam, por exemplo. Vou dar um outro exemplo. O ISED de Luanda. O ISED de Luanda já teve uma revista, que é a revista Colonga, que inclusive, para os colegas que se calhar não saibam, é a segunda revista mais antiga de Angola, revista científica, ok? Não estamos aqui a discutir qualidade da revista, padrões, não. Mas enquanto revista científica, ela é a segunda. A primeira é a revista é a primeira revista. A segunda é a revista da UCAN, a Lucere. São as 2 revistas mais antigas, salvo outro registro, mas o que tem de registro são as 2 revistas mais antigas. Então, e ela parou de publicar há alguns anos, a Colonga. Então também podemos perguntar, se calhar há um grupo de professores hoje no ISED de Luanda que queira criar uma nova revista. E aí vem outra vez a pergunta, precisamos de uma nova revista? Se já temos a revista Colonga? Não estou a dizer que isso está a acontecer, estou apenas a trazer aqui os elementos sobre os quais precisamos de pensar na hora de colocar essa segunda questão. E depois a outra coisa que podemos pensar em relação a essa de precisamos ou não de uma revista científica é, na região, será que já tem revistas com as características da revista que nós queremos criar? Vai ser uma concorrência, vamos assim dizer, saudável, entre aspas, ou vai ser mais um processo que vai garantir uma inflação, vamos assim dizer, de revistas e que vai fazer com que nenhuma das revistas de facto consiga sobreviver? Então essa segunda pergunta é muito importante. A terceira é um projeto do Felizardo ou é um projeto da instituição? Porque às vezes nós também temos ideias interessantes. Essas últimas semanas estou a participar de um encontro com outros gestores e a expressão que mais se usa é um sujeito iluminado. Então, às vezes, alguns de nós somos esse sujeito iluminado nas nossas instituições, que temos a ideia de iniciar processos. Então, é preciso, não quero dizer que nós não devemos iniciar o projeto de revista científica, não. Mas precisamos de transformá-lo num projeto institucional, para que ela funcione. Porque senão, na ausência da pessoa que iniciou o processo, se não se construiu o projeto como um projeto institucional,
há uma grande probabilidade de que o projeto morra. E se calhar é o que acontece em muitas das nossas revistas ao nível das nossas instituições. Então, essa é a outra pergunta sobre a qual nós temos que nos debruçar. É um projeto pessoal ou é um projeto coletivo? E aí, coletivo que possa ser institucionalizado. Então, vamos imaginar que eu tenha tido a ideia. Como é que eu transformo essa ideia numa ideia institucional? Eu levo isso para discussão para os meus pares. Eu começo a discussão a nível do meu departamento. Depois eu estendo essa discussão, por exemplo, ao nível do conselho científico. Depois eu estendo essa discussão ao nível de outros lugares que eu acho importante que façam essa discussão. De tal maneira que, quando inclusive a revista começar a ser produzida, ela vai ser resultante de um processo de diálogo interno de vários órgãos. E uma maneira de garantir também que seja um projeto institucional é, vamos dizer com as devidas aspas, forçar a aprovação desse projeto dentro dos órgãos colegiais da instituição. Por exemplo, o Conselho Científico da instituição. O Conselho Científico tem que se debruçar sobre esse projeto antes dele nascer. O Conselho Científico tem que aprovar, por exemplo, deliberações, tem que aprovar, tem que colocar na agenda para discussão, tem que apreciar o projeto de revista que, por exemplo, o professor ou o grupo de professores trouxe. E é isso que vai transformar isso aos poucos num projeto institucional. Depois desse processo, a construção da revista deve ser conversada, deve ser dialogada. Tem uma comissão que foi designada para tratar da revista. Ok, mas é importante que essa comissão converse com outros. Vamos pensar, por exemplo, no nome da revista. Vamos discutir. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre esses aspectos. Mas pronto, vamos pensar no nome da revista. Não pode ser um nome apenas, como eu disse no início, do grupo dos iluminados. Vamos colocar para discussão dentro da instituição, para que outras pessoas da instituição façam sugestões de nome. E esses pequenos processos de discussão é que vão permitir que as pessoas comecem a se apossar aos poucos do projeto e se torne, de facto, um projeto institucional. E não se torne apenas um projeto individual. E uma última pergunta seria, e essa pergunta é fundamental, temos capacidade institucional para garantir que a revista continue a existir? O que é que isso significa de capacidade institucional? A revista tem um conjunto de critérios que precisam ser atendidos. Por exemplo, é importante que na equipa tenha pelo menos uma pessoa que tenha um mínimo de experiência de produção científica. Tenha pelo menos já ou escrito um artigo ou participado de um artigo. Nós estamos num contexto, no caso de Angola, em que a questão da produção científica é recente, é novidade. Então, muitos de nós chegamos a doutores com muito pouca produção científica. Poucos artigos, por exemplo, pouca participação de processos de criação de revistas. Então, compreendemos esse contexto. Mas as pessoas que vão participar dessa equipa precisam ou ter essa experiência ou fazer o esforço para construir minimamente essa experiência e devem multiplicar essa experiência na instituição. De tal maneira que a capacidade institucional vai ser determinada pelo número de pessoas na instituição que está envolvida no processo e interessada em fazer o processo continuar. Isso é capacidade institucional. Então, capacidade institucional não é necessariamente dezenas de professores que são altamente qualificados e que têm muitos artigos publicados. Não. É ter na instituição as energias, as sinergias em termos de recursos humanos. Portanto, o conjunto de pessoas que se comprometa com o projeto. E depois, o resto é um processo de, vamos assim dizer, capacitação permanente. Então, neste momento, aqui nesse encontro, nós temos pessoas que fazem parte de várias revistas já. Mas eles estão aqui conosco também porque entendem que essa capacitação permanente é importante. Então, essa capacitação permanente vai garantir também essa capacidade institucional de continuação das revistas. Então, se calhar a primeira geração vai ter que fazer muito esforço para fazer essa contaminação, mas com o tempo, e se a revista foi um projeto coletivo, a existência da revista vai se transformar numa exigência da comunidade da revista, da comunidade de professores, da comunidade de trabalhadores, da comunidade de estudantes. E outra maneira de fazer com que essa capacidade exista é incluir o máximo possível de pessoas nas equipas de organização da revista. Então, é preciso pensar nisso. Temos capacidade institucional, é possível reproduzir essa capacidade institucional, tá? Então, e a capacidade institucional é, sobretudo, em termos de recursos humanos. Okay? Depois, avançando mais um bocadinho, passando as perguntas, precisamos então de começar. Precisamos daquilo que vamos chamar aqui de requisitos de partida. E entre esses requisitos de partida, nós temos um conjunto deles, mas eu quero primeiro perguntar-vos. Quais vocês acham? Temos aquelas perguntas respondidas. Quais, na vossa opinião, poderiam ser os requisitos de partida? Qual, na vossa opinião, poderiam ser as condições de partida? Já vimos aquelas perguntas, precisamos de nos perguntar se a revista é um projeto pessoal ou um projeto coletivo, precisamos de compreender como é que
as pessoas estão implicadas nesse processo de criação da revista. Precisamos de saber se temos capacidade de dar continuidade ao processo. Ok, e aí vamos precisar de pensar sobre os requisitos. Esses requisitos de partidas, já que ninguém responde, mas podem escrever no chat quando eu faço essas provocações. Fiquem à vontade, coloquem no chat, ok? Então, esses requisitos de partida são, na verdade, aquilo que também podemos chamar de garantia de qualidade. Para que uma revista exista, é preciso que ela tenha um processo interno de garantia de qualidade. E esse processo interno de garantia de qualidade não se inventa, tá? Ele já está, vamos assim dizer, previamente estabelecido. E ele é composto por estes elementos aqui que vocês veem. Então vamos lá falar deles um a um. O primeiro, garantia de perenidade. Do que trata isso? Do que estamos a falar quando falamos de garantia de perenidade? Lembram-se lá atrás, nas perguntas, a última pergunta, não sei se vocês se lembram da última pergunta. Temos capacidade institucional de garantir a continuidade da revista? Isso é perenidade. Então, uma das maneiras de garantir a continuidade, quando eu digo que a revista tem garantias de perenidade, eu gosto de dizer que essa revista não vai morrer daqui a um ano. Ela vai continuar. O que se quer de uma revista científica é que ela continue eternamente. Numa das conversas que nós tivemos aqui, nesse grupo, acho que no início, se não estou em erro, falamos um pouco de como surgiram, quando falamos sobre comunicação científica, falamos um pouco de como surgiram as revistas científicas e apresentamos-vos aqui aquelas que são consideradas as primeiras revistas científicas do mundo, que são duas. A Philosophical Transactions, que é uma revista inglesa, e a revista Journal des Savants. É francês, eu não sei a pronúncia correta. Journal des Savants. E essas duas revistas existem há mais de 360 anos. Ou seja, há 3 séculos. São antigas. Isso é garantia de perenidade. E o que elas fizeram também foi se renovar. Quer dizer, elas saíram de revistas impressas para revistas digitais, extremamente modernas, inclusive. Isso é garantia de perenidade. Quer dizer, criar as condições, e isso não é fácil, claro, né? Não é claro que não é fácil. É criar as condições para fazer com que a revista possa existir o máximo de tempo possível. A Sidônia colocou aqui que um dos requisitos seria as tiragens. Bom, já estamos agora já estamos a falar desses requisitos, então podemos resumir os requisitos como sendo o conjunto de elementos que tem a ver com a garantia de qualidade da revista. Então, estamos a analisar o primeiro, a perenidade. O exemplo que eu estava a dar dessas duas revistas, o Philosophical Transactions e o Journal des Savants, que são duas revistas, uma francesa, a outra inglesa, elas existem há mais de 300 anos, há séculos, elas existem há séculos. Vejam o que é isso. Quer dizer que é preciso que a instituição, porque é claro que quem inventou a revista já não existe, é preciso que a instituição se aposse daquele projeto e transforme aquele projeto em um patrimônio. Mas isso depende muito de como a revista é produzida desde o início para que isso aconteça. E é isso que vai estabelecer a condição da perenidade. Mas uma outra coisa que garante essa condição de perenidade é a existência de um conselho de política editorial. Porque esse conselho de política editorial vai escrever, vamos assim dizer, as coisas que são importantes para a revista. Vai escrever a missão da revista, vai escrever a visão da revista, vai escrever o que se deseja. Se possível, ela até pode ajudar a escrever um plano estratégico da revista. E, justamente para garantir que dentro desse processo que ele está a produzir, tá, se produza a manutenção da revista. Então vejam, se o conselho de política editorial é composto só por uma pessoa, quando essa pessoa desaparece não há o que fazer. E não é por acaso que se chama conselho, porque tem que ser constituído por várias pessoas. E a outra coisa, não precisam de ser pessoas só da instituição. Eu gosto muito do funcionamento das revistas por causa dessa flexibilidade. Diferente de um departamento, a revista ela pode ser vista como um departamento, mas que funciona de maneira autônoma. Ela pode funcionar, vamos dizer assim, inclusive utilizando diferentes pessoas de diferentes instituições e não necessariamente instituições que têm algum tipo de cooperação. Porque desde que tenha pessoas que têm interesse, vamos assim dizer, em contribuir para que a revista exista. Então essas pessoas podem fazer parte do Conselho de Política Editorial. Mas o mais importante é que esse Conselho de Política Editorial é um conjunto de pessoas comprometidas desde o início com esse projeto e comprometidas com a perenidade da revista. O segundo critério de qualidade é o que chamamos de credibilidade científica. E vocês vão reparar aí que sobre credibilidade científica nós temos 3 pontos. Então, credibilidade científica 1, 2 e 3. Quando estamos a falar da credibilidade científica 1, estamos a falar do corpo editorial. E vejam, o que é o corpo editorial?
Vocês em muitas revistas vão encontrar conselho científico. Eu depois vou mostrar isso também em algumas revistas, ok? O corpo editorial vocês vão encontrar como sendo, por exemplo, o conselho científico, que normalmente é a linha de frente de avaliação e qualificação científica da revista. O que é que isso quer dizer? É o conjunto de pessoas que são preferencialmente, essa palavra é muito importante, preferencialmente, quer dizer que não precisam necessariamente ser, mas são preferencialmente doutores. Por que preferencialmente doutores? Porque nós entendemos que, quando se trata da formação de investigadores, o doutor é quem tem a maior experiência. O doutor é quem tem a estrada maior de produção científica. É por isso que é preferencialmente doutores que se espera que existam neste conselho editorial científico. Pode ter mestres? Pode perfeitamente ter mestres. Pode ter licenciados? Bom, já não é muito aconselhável, mas pode ter licenciados. Mas tem um caso especial para revistas que têm corpos editoriais compostos por licenciados. São aquilo que nós conhecemos como revistas discentes. Ou seja, revistas que são conduzidas por estudantes. Eles podem ser estudantes de licenciatura, de mestrado ou de doutoramento. Essas revistas são comuns, não são uma aberração. O que acontece é que normalmente elas são mesmo apresentadas como revistas discentes. E são lugares de treinamento dos alunos. Então, muitas instituições optam por ter uma revista que é, vamos assim dizer, a mais gabaritada e uma outra revista discente. Mas nos últimos tempos, por causa da concorrência, muitas revistas discentes têm se tornado altamente qualificadas. Então, apesar de serem revistas discentes e terem no seu corpo editorial alunos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, acabam sendo tão competitivas quanto revistas que são, entre aspas, docentes. Então, o corpo editorial é o segundo critério importante. E esse é um critério de credibilidade científica. Então, se a revista não tem um corpo editorial, fujam da revista, nem publiquem nela. Se a revista tem um corpo editorial, verifiquem a habilitação desse corpo editorial. Para quem é um pouco mais, vamos chamar assim, compulsivo, pode também verificar o currículo de cada um dos membros desse corpo editorial, porque isso também é importante. E vocês podem perguntar, mas por que se faz isso? Porque os indexadores, também houve um encontro em que já falamos sobre indexação, olham para essas características. Quando nós vamos pedir a um indexador que absorve a nossa revista, eles olham para o comitê de política editorial, eles olham para o corpo editorial. Então, se o teu corpo editorial é composto só de licenciados, mas a tua revista é uma revista docente, então ela já é vista com um pouco de desconfiança. Então, como é que uma revista de professores não tem doutores no seu corpo editorial? Então, isso é critério de qualidade. E reparem que quando nós atendemos a esses critérios já na criação da revista, nós garantimos que a revista já nasça como uma revista altamente gabaritada. Depois eu vou falar de alguns exemplos de experiências que tivemos sobre isso. O segundo critério é o critério de credibilidade científica, que também estamos a chamar de credibilidade científica 2, que é o que são os revisores ad hoc. Quem são os revisores ad hoc? Bom, na revista nós temos o corpo editorial, portanto formado por avaliadores científicos, e depois eu explico a questão de formadores de autores. Formados por avaliadores científicos que são principalmente ou preferencialmente doutores. Mas algumas vezes nós recebemos artigos em que o nosso corpo editorial não tem a expertise para avaliá-los. Ou já estão sobrecarregados, ou estão indisponíveis. Então nós temos que convidar outras pessoas. E aí nós convidamos o revisor ad hoc, que de novo deve ser preferencialmente um pesquisador experiente, doutor ou mestre. Bom, podemos convidar um licenciado? Podemos, se ele tiver comprovadamente experiência na avaliação de artigos científicos. Né? Não é uma coisa impossível. Né? Nós podemos encontrar licenciados também altamente experientes, né? Que fizeram essa carreira, apesar de não terem feito a licenciatura também, mestrado, doutoramento, mas dedicam-se a isso. Isso não é, pode ser incomum entre nós, mas não é incomum em outros ambientes. Mas mesmo em Angola já não é tão incomum. Nós já tivemos experiências interessantes aqui no portal de 2 casos de colegas nossos angolanos que eram licenciados, agora até já estão a fazer doutoramentos, mas na altura eram licenciados e eram da área de saúde. E os 2 já tinham publicações internacionais. Então, claro, convidamos-nos a fazer a avaliação de artigos científicos, porque tinham publicações internacionais, inclusive em revistas altamente qualificadas. Então, para mostrar que não é uma coisa impossível, ok? Pode não ser até muito comum, mas não é uma coisa impossível. Então, os revisores ad hoc seriam a segunda garantia de qualidade. A terceira. A quarta garantia de qualidade é a existência de editores. E aí, o ideal, salvo no caso de revistas de alunos, revistas discentes. Revistas institucionais, o ideal é que o editor seja doutor. Por quê? Porque o editor tem que ser uma pessoa altamente qualificada, porque ele vai ser o árbitro de tudo o que acontece dentro da revista. Inclusive,
naqueles casos em que um artigo é avaliado, mas não há consenso entre os avaliadores, não há consenso entre a equipa que apoia o editor-chefe, o editor é quem vai fazer o desempate. E ele não vai fazer o desempate esfregando o seu título na cara das pessoas. Ele vai fazer o desempate mostrando uma avaliação criteriosa, rigorosa, justificada, com argumentos que sustentem a sua decisão de editor. Então, isso se consegue quando ele tem experiência para fazer isso. Então, por isso, o ideal na revista é o editor deve ser a pessoa que tenha, na medida do possível, porque também é preciso, sempre vou fazer a ressalva que, bom, estamos num contexto em que estamos a formar revisores, estamos a formar autores, estamos a formar editores. Mas mesmo no nosso contexto, o ideal é que vocês sempre façam a escolha do editor olhando para a experiência do editor. Ele pode não ter uma grande experiência de publicação, mas se calhar é uma pessoa que tem grande experiência de avaliação de artigos em congressos, de organização de congressos, já participou de outros processos de investigação, então se calhar é a pessoa mais indicada. E é doutor. Então, nós sempre discutimos em Angola que há muitos doutores que não têm o título, mas não têm a competência. Bom, isso é o anormal. Se a pessoa tem o título de doutor, primeiro, ele tem que ter feito uma tese de doutoramento. E a tese de doutoramento implica no mínimo 3 a 4 anos de leitura intensiva de artigos, de comunicações, de livros. Então, ele tem que ser um pesquisador que tem profundidade no que diz respeito à compreensão, vamos assim dizer, dos círculos de produção científica. E depois, ele tem que ter publicado pelo menos 1 ou 2 vezes, no mínimo. Tem que ter participado de uma outra comunicação. Isso é o que se espera de um doutor. Agora, a nós não interessa avaliar, pelo menos aqui não, né? Não nos interessa avaliar que tipo de doutor é ou não é. O que nós precisamos é saber que na revista isso é importante. Porque na hora dessa revista ser avaliada pelos indexadores, a qualificação do editor pode prejudicar a avaliação da revista. E, inclusive, a possível, provável futura, não só indexação, mas inclusive a avaliação. Depois do editor, vêm os editores adjuntos. Então, nós temos sempre a figura do editor ou editor-chefe. Depois temos os editores adjuntos, os editores associados, que são outras categorias diferentes de editores. Mas, no fundo, são as pessoas que vão auxiliar o editor-chefe na produção da revista. Então, também precisamos de levar em consideração. A nossa revista tem que ter previsto o editor-chefe, que tem que ser o mais experimentado possível. E tem que ter os editores adjuntos. Para os editores adjuntos, podemos fazer a concessão de que esses possam ser mestres, não precisam ser doutores. E aí, de novo, vamos olhar para o nosso contexto. A revista pode se comprometer com um processo de formação desses editores adjuntos. Inclusive, ser editor adjunto da revista pode ser um caminho para ele vir a ser o futuro editor-chefe. Então, ele vai estar ao lado do editor-chefe ao longo dos anos, 2, 3, 4 anos. Nos regulamentos que nós ajudamos a construir, assessoramos as instituições, nós sempre propusemos um tempo mínimo de 3 anos para o editor-chefe. E aí, esse tempo, ele teoricamente teria que ajudar a preparar outras pessoas do grupo, da sua instituição, para o substituírem. Então, o ideal é que essa outra pessoa seja alguém que esteve na função, por exemplo, de editor adjunto, porque entende as rotinas da revista, conhece os processos da revista, sabe mais ou menos como é que se organizam as coisas dentro da revista, então isso é uma coisa importante. Então, garantir isso é importante para a revista. Então, esse é o outro critério, é o outro requisito importante. Credibilidade científica, 3. Aqui está 1, mas é 3, ok? E o quinto elemento é qualidade, a garantia de qualidade e eficiência. Hoje em dia, apesar de que em Angola nós ainda estamos numa espécie de idade da pedra, nós aqui do Portal Pensador, quando vamos conversar com as instituições sobre revistas científicas, uma das perguntas que nos fazem mas a revista é física? Não, a revista é digital, mas ela também é física. Bom, para todos os efeitos, hoje em dia, a revista física tem exatamente o mesmo peso que a revista digital, com algumas desvantagens para a revista física. Primeiro, a revista física é mais cara. Segunda, a revista física tem menor circulação, porque uma revista digital é vista instantaneamente no mundo todo. As revistas que estão no portal, vocês podem abri-la a partir de Angola, mas se tiverem um amigo agora na Austrália, podem pedir, ela vai abrir o mesmo site, o mesmo conteúdo. Se tiverem um amigo na China, vai abrir o mesmo site, o mesmo conteúdo, e tudo simultaneamente. Então, isso tudo são vantagens. E hoje em dia, o tipo de registro que se faz para as revistas digitais é o mesmo registro que se fazia para as revistas físicas. Então, do ponto de vista da importância da revista, a revista digital não perde para a revista física, muito pelo contrário. Mas, bom, nós como gostamos muito de papel, gostamos muito de coisa física, às vezes temos necessidade de ter as revistas físicas para oferecer às pessoas que nos vêm visitar. O que não é pecado absolutamente nenhum. Isso não é pecado absolutamente nenhum. Nós até podemos perfeitamente fazer isso. Mas é preciso levar em consideração que quando nós estamos a pensar em termos de revistas digitais,
estamos a pensar, sobretudo, em termos de qualidade e eficiência. Hoje, talvez não, mas amanhã nós vamos ver por dentro o funcionamento da plataforma, de uma das plataformas de gestão. Não estou a dizer amanhã, depois da manhã. Vamos ver por dentro o funcionamento de uma das plataformas de gestão de revistas, que é aquela que as revistas do portal usam, que é o sistema OJS, e vocês vão ver internamente como é que funciona o fluxo de editorial dentro de um sistema automatizado de produção de artigos científicos. É uma coisa fantástica. Então eu lembro que a primeira vez que eu tentei submeter um artigo a uma revista, que foi há muitos anos atrás, eu tive que levar o meu artigo em formato físico para a secretaria da universidade em que a revista ficava sediada. E eu morava, inclusive, em uma outra cidade. Né? Não foi aqui em Angola. Então eu tive que apanhar autocarro, gastar dinheiro do autocarro, apanhar táxi, me perder dentro do campus, que era uma coisa também monumental, até chegar à secretaria e entregar o meu artigo. Aí eles fizeram o protocolo do artigo, entregue em envelope e tal, e depois de alguns meses eles me responderam por correio. Né? E infelizmente naquela altura o meu artigo foi recusado. O que eu estou a dizer é, as revistas digitais têm essa característica. Você não precisa mais de gastar dinheiro para ir para os lugares. É só submeter na plataforma. E o interessante dessas plataformas é que ela, inclusive, indica em que estado da avaliação o teu artigo está. Se já começou o processo de avaliação ou não começou. Se os avaliadores, os dois, por exemplo, normalmente nós submetemos a 2 ou 3 avaliadores. Se já estão os dois a avaliar ou só um está a avaliar. Se algum deles já terminou a avaliação. Quando a avaliação termina, o resultado você recebe na plataforma o resultado e você pode ver dentro da plataforma qual foi o resultado da avaliação do teu artigo. Interessantíssimo. Então, não adianta perdermos tempo com revistas físicas, porque as revistas digitais fazem isso e também tem a característica de que elas oferecem maior transparência ao processo de avaliação, porque você consegue ver lá o artigo dentro da plataforma e o que está a se passar com o artigo. Então, neste sentido, a qualidade e eficiência é garantida pelos sistemas de automatização de revistas. E nós vamos falar sobre sistemas no próximo encontro, que eu vou mostrar quais são os vários sistemas e como eles funcionam. Então, só repetindo muito rapidamente, são 5 requisitos que qualquer um de vocês, se quiser criar uma revista, precisa de levar em consideração. Perenidade, credibilidade. Credibilidade no que diz respeito à constituição de um corpo editorial, existência de revisores ad hoc, editor adjunto e respectiva equipa e sistemas de automação, de gestão dos fluxos editoriais dentro da revista. Então, assim sendo, tendo isso estabelecido, eu vou começar a criar a revista. E vamos ver quais são os passos para a criação da revista. O que é que você faz primeiro? O que é que você faz a seguir? E o que é que você vai fazendo depois? Então, o primeiro passo para a criação da revista, como vocês podem ver aqui, é muito simples. É o nome da revista. Nós temos que pensar como é que a revista vai se chamar. Ela vai se chamar, sei lá, a revista vai se chamar, por exemplo, Revista Rangel Domingos. A revista vai se chamar Revista Lourenço de Souza, Revista Isabel Romero. E se for esse o nome, por que vai ser esse o nome da revista? É preciso pensar sobre isso. E um exercício que nós do portal costumamos a fazer com as instituições, quando nós estamos na altura do nome, nós pedimos que nos digam, olha, como é que a revista vai se chamar? Eles nos dizem. E nós fazemos algumas sugestões que chamamos de sugestões metodológicas e técnicas. Primeiro, é bom que o nome da revista seja um nome que não seja alterado com frequência. Então, por exemplo, não é uma boa ideia que a revista tenha o nome da instituição. Por exemplo, Revista Científica da Escola Superior Pedagógica do Beco. O dia que a Escola Superior Pedagógica deixar de ser Escola Superior Pedagógica e passar a ser Escola Superior Politécnica, vais ter que mudar o nome da revista. O dia que a revista o dia que a instituição, deixar de se chamar Escola Superior Pedagógica do Bem e passar-se a chamar Escola Superior Pedagógica de Cachito, a tua revista já não faz sentido, tens que mudar. Então essa é uma indicação que normalmente nós damos às instituições. Claro que há instituições que preferem manter, e tudo bem, isso não é um problema. Mas essa é uma indicação importante. Você tem a garantia de que o nome da tua instituição não se vai modificar com frequência. Ele vai ser um nome mais ou menos estável. E nós vivemos em Angola um período relativamente longo, vamos assim dizer, de instabilidade. A instituição num ano tinha um nome, no ano seguinte tinha outro nome. Depois mudava mais. Depois, você nunca sabe. Quer dizer, você estabeleceu o nome da revista como sendo o nome da instituição. Depois chega um momento que você já não sabe mais a quem pertence aquela revista. Né? E a própria revista acaba por perder identidade. Então, escolher um nome que seja um nome forte, mas também que seja um nome que dê a identidade à revista, mas que seja um nome mais ou menos persistente, que não mude muito. Isso é muito importante. Depois, é preciso pensar sobre
essa revista vai ser uma revista anual, vai ser uma revista semestral, mensal. Depois também as cores da revista. Quer dizer, já estamos a pensar em termos de identidade visual, né? Então, essa revista, o que ela vai representar? Quais são as cores que vamos usar? Vamos usar as cores da nossa instituição? Vamos usar outras cores? Qual é o tipo de identidade que nós queremos construir? Isso precisa ser discutido. Segundo, dentro dessa primeira fase, o outro passo é vamos construir um histórico para a nossa revista. Então, como é que começa essa ideia da revista? A questão da história da revista é importante, porque também dá identidade histórica à revista. Como é que começou? Qual foi o pontapé de saída? Em que ano se fez a primeira discussão sobre a revista? Isso já começa a constituir a história da revista. Então, também é importante fazer esse exercício de construção, vamos chamar assim, né? De construção escrita desses elementos. Depois, regulamento, que normalmente é quase a mesma coisa que a política editorial, porque o regulamento tem todos os elementos da revista, inclusive a política editorial, diretrizes para autores e tal. Então, no fundo, o regulamento é o próximo passo. Temos que construir um regulamento da revista. E ao lado do regulamento, temos que construir todas as normas que nós consideramos normas importantes da revista. Bom, vocês podem chamar de regulamento, outros podem chamar de estatuto, se quiserem. Mas a verdade é que é preciso que exista um documento reitor, porque aquilo que acontece na revista não pode sair da cabeça do editor. Tem que estar escrito, de maneiras que as pessoas, mesmo que querem fazer alguma reivindicação sobre a revista, tenham um documento que possam usar para fazer essa reivindicação. E de maneira que o conselho científico, por exemplo, ou a direção da instituição, ou outros órgãos da instituição, saibam como atuar em caso de verificarem alguma anormalidade da revista. Então, o próprio regulamento da revista, ele vai se constituir como o ato de fundação da revista. Porque agora, inclusive, como nós temos os conselhos gerais, os nossos regulamentos todos têm que ser aprovados pelo Conselho Geral. Então, o ato de fundação da revista vai ser marcado pelo momento em que o Conselho Geral aprovou o regulamento daquela revista. Isso é muito importante. E vejam, aquela discussão que colocamos atrás sobre a revista ser um projeto institucional. Isso institucionaliza a revista. Então, um regulamento da revista é fundamental, é muito importante. E também limita o poder do editor-chefe, porque lá vamos colocar quais são as atribuições do editor-chefe, como é que o editor-chefe chega a editor-chefe. Isso é muito importante. Nós aqui na Escola Superior Pedagógica do Bem, o editor-chefe chega a editor-chefe por meio de nomeação do diretor-geral e tem um mandato de 3 anos. Fim desse tempo, ele pode ser destituído, por exemplo. Bom, vocês podem criar uma revista que seja por eleição, por exemplo. O editor-chefe é eleito entre os mais competentes do grupo de editores e com alguma experiência, por exemplo, na revista, por exemplo. Então, mas é importante que isso esteja regulamentado. Então, e essa regulamentação diz respeito também à política editorial, às diretrizes para os autores. O que são diretrizes para os autores? Essa revista, qual é o tipo de letra? Qual é o espaçamento dos artigos? Quais são os artigos que recebe? Isso tudo diz respeito às diretrizes. Isso tem que estar escrito. Isso não pode ser inventado e alterado toda hora. Isso tem que estar escrito e tem que ser aprovado nos respectivos órgãos colegiados da instituição. Tem que ter uma equipa de trabalho, como já colocamos lá atrás. A equipa mínima é um editor-chefe e os editores associados. Essa é a equipa mínima. Mas instituições que têm a capacidade podem ter diagramador, podem ter revisor linguístico, podem ter revisor de normas técnicas, podem ter bibliotecário, podem ter o responsável por indexação, podem ter uma equipa muito maior, podem ter design gráfico, o que quiserem. Mas tem que existir uma equipa que trabalha na revista. Não pode ser trabalho de uma pessoa apenas. Porque o trabalho de revista também é extremamente cansativo e vamos ver isso num outro encontro. E o conselho editorial, que é o que já tínhamos colocado lá atrás. O conselho editorial tem que ser nacional e internacional. Se não tiverem um conselho editorial internacional, a revista vai nascer como se fosse uma revista nacional. Então, nós discutimos muito a internacionalização das nossas revistas. Não tem segredo. A revista internacional contém 2 características básicas. Primeiro, tem um conselho editorial internacional. Segundo, entre os seus autores, tem autores estrangeiros. É isso que internacionaliza a revista científica. Nós inventamos e pensamos que são coisas mirabolantemente estranhas. Não, não, não. São 2 coisas. A revista é internacional quando, quer dizer, tem membros do seu conselho que são estrangeiros e entre os autores também tem elementos estrangeiros. Acabou. A revista fica internacional. Inclusive, em alguns casos, por exemplo, o Brasil faz isso. Se um professor brasileiro publica numa revista angolana, automaticamente aquela revista vai ser avaliada pela CAPES, que é o órgão no Brasil que avalia a qualidade das revistas e outras coisas lá no Brasil. Automaticamente aquela revista, quando for avaliada, vai passar a fazer parte da lista de revistas científicas lá do Brasil. Quer dizer, a internacionalização é muito mais fácil do que nós imaginamos. Tá? Essa, então, é a primeira fase. Segunda fase, o que tem que acontecer na segunda fase. Na segunda fase, nós vamos ter, primeiro, temos que definir como é que vai ser o alojamento da revista. Se ela é uma revista digital, ela vai estar alojada num site. O Portal Pensador oferece
criou-se um site para as instituições que querem criar as suas revistas. Não precisam de voltar a criar. É um site que já tem o OJS instalado, configurado e tudo o resto. Então, quando as instituições querem criar a revista, nós colocamos a sua revista lá e a instituição gere autonomamente a revista. Não tem interferência do portal. Então, mas a própria instituição pode dizer assim, não, nós temos capacidade de colocar a revista no nosso site. Ok, pronto, vocês podem fazer isso. Então, mas é preciso ter um site para criarmos uma revista. Estamos a falar de revistas digitais, ok? E claro, esse site precisa de ser configurado, tá? Essa configuração é aquilo que chamamos de uma configuração remota, porque nós, depois de termos feito a instalação no site, o site não está na nossa casa, o site está no espaço, vamos assim dizer, da internet. Por isso é que é configuração remota. Depois, precisamos de oferecer credenciais às pessoas que vão gerir a revista. A primeira credencial é do gestor da revista, que pode ser o editor-chefe da revista. Ele pode fazer absolutamente tudo na revista, menos apagar a revista, porque quem apaga a revista é o gestor da plataforma. Então, o editor-chefe tem que ser alguém muito responsável, porque, vamos imaginar, Felizardo esteve como editor-chefe da revista Angolana de Extensão. Bom, por algum motivo, ele foi destituído desse cargo, mas ainda tem as credenciais. Ele pode ir para lá e apagar todos os números anteriores da revista. Então, o editor-chefe, quem recebe as credenciais de gestor, deve ser uma pessoa de fato de confiança e responsável. Nós já vimos isso acontecer nas instituições, né? A pessoa é demitida e formata o disco duro do computador que ele andava a usar. E vai embora. Então, isso é muito importante levar em conta. Tá? Ainda sobre esse outro elemento, tá as credenciais para a equipa. Né? Então, além das credenciais do gestor principal, os outros membros da equipa também precisam de ter as suas credenciais. E depois disso, as credenciais para os autores, que aí já é autônomo. Cada um vai lá no site, se cadastra, sem precisar, inclusive, de suporte da equipa da revista. Essa é a segunda fase. E ainda na segunda fase, temos aquilo que eu disse, o cadastro das pessoas, os leitores, os autores, etc, etc. E é nessa fase que normalmente nós fazemos a gestão dos colaboradores, que a equipa de edição, por exemplo, pode incluir os revisores e avaliadores científicos. Vai convidar essas pessoas e depois cadastra-as. Cria uma base de dados de avaliadores, por exemplo, da revista. E também a gestão do acesso aos futuros novos números, vamos assim dizer. É isso que se faz nessa segunda fase. Na terceira fase, bom, a revista está criada, precisamos de atrair artigos para a nossa revista. Então, o primeiro passo é um convite de publicação ou edital de publicação. Como é que funciona o edital de publicação? Nós lançamos um texto convidando as pessoas para escreverem artigos para a nossa revista. É claro que para isso nós temos que fazer antes um edital interno. Qual é o assunto dessa edição da revista? Olha, nós queremos falar sobre os desafios da educação em Angola no século XXI. Ok, pronto. Então vamos falar disso e só vamos receber artigos que tenham isso como temática central. Isso se faz a partir de um edital de publicação. O registro de usuários, que eu já falei lá atrás, à medida que as pessoas forem entrando para a revista, para conseguirem submeter artigos, precisam de se registrar. Os leitores normalmente não precisam, tá? Mas autores, revisores, os revisores ad hoc, o conselho científico, todos esses precisam. A recepção dos textos submetidos pelos autores é outra fase, é outra coisa que acontece nessa terceira fase. Já lançamos o edital, as pessoas vão começar a enviar-nos os artigos. Tendo recebido os artigos, vamos fazer a triagem de todos os artigos que recebemos e vamos fazer uma coisa que se chama controle do fluxo de submissão. Quer dizer, o artigo chega, fazemos a triagem para ver se os artigos estão dentro das normas. Tendo feito a triagem, devolvemos o artigo se estiver dentro das normas, encaminhamos para o avaliador científico. Se não tiver, devolvemos para o autor. Isso é controle do fluxo de submissão, tá? Bom, foi para o avaliador, ele avalia e nos devolve. Nós vemos se esse artigo precisa tem recomendações que precisam ser acatadas ou não. Se tiver, enviamos para o autor, para ele acatar. Se não tiver, enviamos para o grupo de pessoas que vai começar a fazer a edição do artigo. Isso se chama fluxo de avaliação. No próximo encontro, sexta-feira, vamos falar com mais detalhes sobre isso. Depois, a outra fase é a designação dos editores de seção. Isso não é obrigatório, mas às vezes acontece. Nós, dentro do grupo de editores associados, podemos dizer assim, olha, dessa vez, o Dr. Isabel vai ser responsável por esse número. Olha, a próxima vez, o Dr. Veloso vai ser responsável por aquele número. E esses vão ser os editores de seção. Ou vocês vão ser responsáveis só pelos artigos, outros vão ser responsáveis só pelas entrevistas. E por aí estou aqui a dizer isso, lembrando que nós já falamos sobre essa questão dos diferentes tipos de artigos, né? Já não é novidade. E depois, então, recepção e encaminhamento daquilo que os autores fizeram. Né? Portanto, eles receberam as recomendações, mudam, nos devolvem. Em alguns casos, nós temos que voltar a mandar para o revisor, em outros casos, não. Porque alguns revisores gostam de fazer a revisão da revisão da revisão. Depois, continuando ainda, terminamos tudo aquilo. Agora vamos criar a próxima edição. Isso tudo se faz dentro da plataforma. Tá? Vamos criar um número, portanto, o número da revista ou a edição. Definimos o tema e tal, e criamos dentro do sistema. Depois, uma equipa trabalha na edição dos artigos que foram aceitos. E, eventualmente, revisão ortográfica. No portal, nós temos recomendado às revistas que
peçam aos autores que, ao submeter o artigo já tenha sido revisado. Mas, depois, a equipa faz uma segunda revisão linguística. Isso, nós verificamos que isso melhora muito a qualidade textual e linguística dos artigos. Se for feita só uma revisão, muita coisa passa. E se for feita só a revisão pela equipa da revista, algumas coisas passam e o autor depois culpa a equipa de edição da revista. Então, um processo que é o processo final que nós fazemos, já depois das leituras de provas, nós pedimos aos autores que façam uma revisão final do artigo que vamos publicar para ver se tem problema. Se ele disser está tudo bem, nós publicamos o artigo e isso evita que o artigo tenha que ser corrigido depois de ser publicado. Tá? Então, fomos aprendendo isso ao longo dos processos de publicação com todas as revistas que nós tivemos contato. Então, essa revisão, depois da revisão ortográfica, nós podemos fazer uma revisão das normas técnicas, podemos fazer uma coisa que costuma chamar desk review, que é quando a equipa de edição muda palavras, muda textos, reorganiza ideias dentro do artigo. Tá? Isso também é possível, muda títulos, inclui títulos, reformula o título original, isso diz respeito ao desk review. A preparação dos layouts é, na verdade, a preparação do formato final do artigo e da própria revista. E a leitura de provas é o momento em que a revista está pronta, os artigos estão prontos e nós vemos se está tudo bem, para então nós fazermos ajustes finais se for necessário e fazermos finalmente a publicação. E a última fase é uma fase interessante, que é a fase da pós-publicação. Se for um primeiro número, depois da primeira publicação nós temos que fazer a atribuição do ISSN. O Portal Pensador hoje faz isso, quer dizer, nós não atribuímos o número, mas nós funcionamos como mediadores da instituição internacional que está em França para fazer a atribuição do ISSN. É por isso que as nossas revistas todas têm o ISSN. É a indexação internacional, que é um processo progressivo e depende muito da maturidade da revista, tá? Há indexadores que são menos exigentes, outros que são mais exigentes. Já falamos sobre isso com o Dr. João de Souza, com o Dr. Souza. E o arquivamento, que no fundo o arquivamento é quando os artigos publicados são colocados em algum lugar para poderem ser consultados, mesmo que a revista, por exemplo, deixe de funcionar. Tá? Por exemplo, numa biblioteca digital, num repositório, ou em outra. A criação de mecanismos de divulgação, por exemplo, redes sociais, eu vou mostrar um pouco isso. E reinício do fluxo do processo, ou seja, a preparação de novos números, controle de fluxo e voltamos outra vez à primeira. Então, o fluxo dentro de uma revista tem essa cara aqui, que vocês veem aqui. Então, ele começa com a submissão, depois da submissão é a designação de um editor de sessão e de avaliadores, depois é a avaliação do artigo pela Comissão de Avaliadores Científicos ou Revisores ad hoc, depois é a decisão editorial sobre se o artigo é aceito ou não, os autores são notificados, eles reveem o artigo e depois nos devolvem, depois a edição do artigo para ficar na versão final de publicação e, por fim, a publicação. Esse é o fluxo editorial dentro de uma revista científica. Antes de eu mostrar-vos os exemplos, eu queria saber se algum de vocês tem alguma pergunta a fazer sobre essas coisas que eu coloquei, que eu sei que foi muita informação. Sim, Osvaldo, tenha a bondade, pode falar. Bom, eu já quero agradecer ao professor Felizardo pela forma clara com que está a transmitir saber e como está a guiar a apresentação. Existem revistas que são pagas, ou seja, para publicar, vocês têm que pagar após a submissão do artigo ou no processo da submissão do artigo. Existem outras que não têm isto como regulamento ou como perfil. Eu gostaria que o professor Felizardo poderia falar daquilo que é ter uma revista que exige que se pague e o que é ter uma revista que não exige que se pague, quais as vantagens, quais as desvantagens. Osvaldo, é uma pergunta muito interessante. Eu começaria por dizer assim, para quem está a começar a carreira, fujam de revistas pagas, porque não são mais vantajosas do que as outras, muito pelo contrário. Para quem já está na estrada há muito tempo, sabe que muitas dessas revistas, que se chamam revistas pagas, na verdade são aquilo que chamamos de revistas predatórias. O que é que são revistas predatórias? São revistas que só estão mesmo para fazer dinheiro. Então, elas publicam de facto o teu artigo depois de você pagar, mas primeiro, não fazem uma revisão criteriosa do teu artigo. Eles só estão interessados mesmo no teu dinheiro. São revistas caça-níqueis. Segundo, são revistas que são postas em listas de marcação. Quer dizer, vocês se colocarem no Google revistas predatórias, né, vocês vão ver que vai aparecer. O Brasil faz isso, Portugal faz, muitos países fazem isso. Então, é uma revista que ela, apesar de parecer uma revista credível, ela é uma revista que está, desculpe usar essa expressão, na lista negra, vamos assim dizer, das instituições. Então, um artigo publicado nessa revista só tem validade em Angola porque nós ainda não sabemos que existem revistas predatórias. Mas se for em Portugal, se for no Brasil, provavelmente o teu artigo não vai ter validade. É lixo. E o autor que publica nessas revistas prejudica-se porque isso borra o seu próprio currículo. Vocês vão ver, para quem já participou de um congresso científico ou já publicou um artigo em alguma revista qualquer, nos últimos 2 anos, com certeza já recebeu um e-mail
normalmente em inglês, a dizer assim: encontramos o seu artigo com o título X e Y e achamos muito interessante e gostaríamos de convidá-lo a publicar. E aí, quando você vai entrar em contato para submeter o artigo, eles vão dizer: precisa agora de pagar uma taxa de $100, por exemplo. É assim, o fato de te mandarem o convite para o teu e-mail, já desconfie, é uma armadilha. Como dizem, é um presente envenenado. Porque nenhuma revista séria faz isso. Porque o ato de publicar, ele é um ato voluntário do pesquisador. Eles vão fazer isso com pessoas que são altamente gabaritadas, não com alguém que está a iniciar a carreira, tá? Então, normalmente esse é um expediente que as revistas fazem. De outro lado, acho que a Neuza está a levantar a mão, daqui a bocadinho eu vou já passar a palavra. De outro lado, há uma outra situação que acontece em relação às revistas, que essa é legal. Vamos assim dizer, legal no sentido de ser lícito, que é, existem revistas que são chamadas revistas de acesso aberto e existem revistas que de facto são pagas. Então, vou dar um exemplo. A Science ou a Nature são revistas pagas. Então, para que você possa publicar essas revistas, você tem que pagar. Mas você não vai pagar $100, você vai pagar $10.000, você vai pagar $30.000, só para submissão. Então, uma revista que te cobra $100 é mesmo para desconfiar, porque as revistas que de facto cobram para pagar não cobram barato. Mas elas normalmente são revistas que estão dentro de um ecossistema, como, por exemplo, a Scopus, a Cielo, a Elsevier e outras. Então, vocês também podem verificar isso. Essa revista que está a me cobrar, em que ecossistema ela está. Se não estiver em nenhum desses ecossistemas, é porque provavelmente é furado, vamos assim dizer. Se tiverem alguns desses ecossistemas, vocês ainda podem avaliar. Há revistas científicas abertas, muito boas e que não são pagas. Repito, há revistas científicas abertas, excepcionais, e que não são pagas. E hoje, hoje existe inclusive a declaração de Dora, não sei se vocês já ouviram falar dessa, que é um documento que foi feito por pesquisadores e instituições de pesquisa no mundo, que é para apoiar a produção em acesso aberto. Ou seja, revistas que não cobram o autor para publicar, não cobram o leitor para ler ou ter acesso ao artigo. São revistas de acesso aberto. E Angola adotou a política de acesso aberto. Se os colegas não sabem, Angola está a trabalhar, inclusive, numa política nacional de acesso aberto, para estimular a criação de revistas de acesso aberto. E por que existe esse movimento de acesso aberto? Porque se entende que ninguém faz pesquisa sozinho, nós fazemos pesquisa na sociedade. Se nós fazemos pesquisa na sociedade, por que a sociedade não pode ter acesso à nossa pesquisa? Se eu publico um artigo numa revista paga, o sujeito pobre que respondeu a um questionário sobre a pobreza não vai poder ler o artigo. E se considera isso uma injustiça. E justamente por ser uma injustiça é que se iniciou esse movimento da ciência aberta, em que não se paga para publicar, não se paga para ler. E o movimento o movimento está nesse sentido, porque também se entendeu que esses grandes conglomerados, como por exemplo Elsevier e companhia, ganham dinheiro em cima de um trabalho sobre o qual não se fez investimento nenhum, que é uma outra coisa interessante de se desmistificar. As pessoas pensam que as revistas que estão nas Scopus são boas, primeiro que são boas porque estão nas Scopus. Não, a Scopus procura revistas boas e depois compra. Então a revista primeiro precisa se tornar uma boa revista, uma revista relevante, para depois estar nas Scopus. Depois que é uma revista relevante. E o que são revistas relevantes? Não, são, na sua maioria, revistas acadêmicas, que surgem dentro de universidades, inclusive públicas, com dinheiro público. Se tornam muito boas revistas e depois são compradas por esses conglomerados que começam a cobrar para que as pessoas tenham acesso a esses artigos. E o pior, eu que escrevi o artigo também tenho que pagar para ter acesso ao artigo que eu próprio escrevi e publiquei nessa revista. É uma brincadeira de mau gosto. Não sei se isso responde suficientemente às perguntas que você colocou. Neuza, por favor, tenha bondade. Não, eu estava aqui a olhar o Dr. Loeto enquanto o professor falava de convites para publicar em revistas que estão na lista negra. Parece que já passou por uma, né, Dr. Loeto? Oxe. Eu vou partilhar convosco, a não ser que alguém tenha alguma pergunta, vou partilhar convosco algumas dessas coisas que eu estou a dizer. Então, deixa-me só desfazer aqui. Ok. Vitorino, tenha bondade, enquanto eu abro aqui. Pode falar, deixa eu ligar o microfone e falar. Está bem, doutora. Muito obrigado pelo privilégio. Na verdade, eu também já fui vítima disto. Meses atrás, publiquei um artigo e 2 revistas me convidaram a dizer que gostaram do meu resumo e tal, e convidam-me também para publicar na sua revista. Pode submeter. Depois que eu submeti, não, o artigo foi aceito e tem que pagar $120 ou 150. E o mais engraçado é que eles dizem que as suas revistas
está na Qualis, ou A1 ou A2, quer dizer que está no topo. Mas depois eu não consigo compreender exatamente, né, sobre essa questão de pagar, não pagar, revistas abertas e tal. É mais ou menos nesse sentido. Repara que tem uma coisa muito interessante sobre essa questão das revistas predatórias. Elas fazem todo o trabalho de casa para aparecerem em revistas credíveis. A revista predatória é como gatuno de fato, tá? Se você cruza com uma pessoa enfatada, com aquele perfume que custa 50 mil kwanzas, você nem vai desconfiar que se calhar o sujeito está ali para te roubar a carteira ou o teu telefone. É, porque ele está bem vestido. Você vai desconfiar daquele outro que está a cheirar suor, está roto, e se calhar aquele é muito mais honesto. A revista predatória é isso. Ela tem toda a capa de uma revista respeitável. Inclusive, tem avaliação respeitável. Então, por isso, alguns órgãos em alguns países desenvolveram aquilo que chamam de listas de revistas predatórias. Eu vou partilhar convosco a tela agora para mostrar alguns exemplos disso. Então, eu estou no Google. Se vocês escreverem revistas predatórias, vocês vão ver que tem um monte de coisas que aparecem, mas eu vou pegar aqui esta, dessa lista aqui. Então, essa aqui é uma lista produzida pela Qualis. O que é a Qualis? A Qualis na verdade, a Qualis é uma forma de avaliação que o Brasil usa para as suas revistas ou para revistas que têm publicação de professores brasileiros, ok? E eles fizeram essa que chamam de Predaqualis. O que é a Predaqualis? Como o próprio site explica, é uma lista de títulos, portanto, de revistas científicas, ok? Potencialmente predatores que fazem parte do Qualis, da lista oficial das melhores revistas do Brasil, vamos assim dizer. E aqui vocês veem que não tem poucas revistas. Eu vou aumentar aqui para 1000 a lista. Então, tem muitas revistas. B3 é assim. Vou começar com as revistas, por exemplo, as que têm a menor qualificação. B4 são as revistas com a qualificação mais baixa. Mas eu posso vou colocar aqui A1. Tá? Que é a qualificação mais alta. E vocês vão ver, olha aqui, variadíssimas revistas. Ele aqui me mostra 26 revistas que são potencialmente revistas predatórias. E qual é a característica dessas revistas predatórias? Quase sempre elas têm nome em inglês. Olha, Onto Target, Genes and Cancer, Onco Target outra vez, Research and Review Journal of Nursing and Health Science, e todas elas. A Qualis A1 é a avaliação mais alta das revistas científicas no Brasil. Uma revista que tem Qualis A1 é uma revista excepcional. Você publicar numa revista dessas dá um prestígio extraordinário. Mas essas que estão aqui são revistas predatórias. Então, e eles inclusive mostram como é que eles determinam que essas revistas são predatórias. Está aqui a metodologia que eles utilizam para determinar porquê, quer dizer, quais são as revistas potencialmente predatórias. Tá? Então, ver que é um trabalho sério esse trabalho que é feito para fazer esse rastreamento, vamos assim dizer. Tá? Então, muitas vezes, nós somos enganados, nós que não temos essa experiência, somos enganados por esses e-mails. E uma coisa interessante que sempre deveria vos deixar desconfiados é: como é que uma revista vai se propor a publicar um artigo que você já publicou? Porque a lógica do artigo é que ele seja inédito, meus amigos. Se o artigo não é inédito, não tem interesse nenhum para a revista científica, não tem interesse nenhum para o mundo científico. Então, você já publicou o teu artigo, recebe um e-mail a convidar-te para republicar o artigo. Desconfia, tá? Então, revistas sérias não fazem esse tipo de convites. E isso acontece também com editoras de livros. Também não é incomum vocês, sobretudo para aqueles que tivemos a experiência de ter os nossos trabalhos defendidos em países estrangeiros, vão receber um e-mail a dizer assim: encontramos a sua tese ou encontramos a sua dissertação, tem um tema fantástico. Olha, cheio de elogios. Você já fica todo envaidecido. Gostaríamos de publicar em forma de livro o teu... Você, poça, sou um cientista reconhecido mundialmente. Não, meu amigo. É uma armadilha. Pronto. Então, voltando um pouco para as coisas que eu havia colocado. Eu disse que eu iria partilhar alguns exemplos de algumas questões. E uma delas eu quero mostrar-vos a pós-produção. Na pós-produção, eu falei das redes sociais, não sei se vocês prestaram atenção, que uma das coisas que se faz depois da revista publicar é divulgar a revista. E hoje, uma das maneiras modernas de divulgação das revistas são as redes sociais, inclusive redes como o Facebook. Tá? Eu vou mostrar-vos aqui alguns exemplos. Deixa-me só olhar a tela mais uma vez. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro é essa revista brasileira, que é a revista Educação em Foco. Como vocês veem, tem aqui a revista com o seu respectivo perfil do Facebook. Então eles publicam não só os números que já foram, mas também publicam as chamadas para as revistas, também publicam outras coisas, em alguns casos até publicam pequenos vídeos dentro do site, por exemplo, vídeos que falam sobre a própria revista. Tá? Este é outro exemplo. Esta aqui é a revista, eu não sei se vocês estão a ver o mesmo que eu estou a ver, espero que sim. Tá? O site da revista é Educação, estão a ver?
o perfil do Facebook da Revista Educação, mesma história, a revista também tem várias, eles inclusive aqui colocam pequenos textos que não são necessariamente só da própria revista, mas colocam outras coisas também, outras informações. E temos agora o exemplo da Revista Angolana de Extensão, aqui do Bengo, que o que é que nós fazemos aqui nesse portal, nesse sitezinho. Então, nós colocamos informações sobre sempre que publicamos um número, nós postamos aqui, tá? Os cursos que fazemos dentro da rede da nossa revista, tá? Do Bengo, da Escola Superior Pedagógica do Bengo, ok? Também postamos aqui, colocamos aqui, vocês podem encontrar. Os números publicados também colocamos aqui. Então, isso tudo diz respeito ao processo de pós-publicação. Agora vamos ver os critérios de qualidade dentro de uma revista. Estou aqui na Revista Angolana de Extensão. Lembrem-se que eu falei, por exemplo, da política editorial da revista. Bom, vocês vão encontrar a política editorial da revista normalmente aqui em Sobre a Revista. Quando vocês abrirem Sobre a Revista, ele vai trazer todas essas informações. Isso tudo aqui, foco e escopo, avaliação por pares, como funciona, periodicidade, política de acesso aberto, isso tudo diz respeito à política editorial da revista. Vocês viram lá que falamos sobre normas da revista. Então, na verdade, as normas, nós temos um regulamento interno, que não está aqui, mas as normas, por exemplo, de submissão, estão aqui. Então, a pessoa entra para o site da revista e consegue saber o que é necessário para submeter o seu artigo aqui. Por exemplo, autoria, como é que deve ser a autoria na nossa revista, como é que os artigos devem estar apresentados, a estrutura dos artigos, que tipo de artigos são publicados. Então, tudo isso está aqui apresentado. E o que eu tinha colocado que também era importante, o conselho editorial. Quando nós entramos aqui para a equipe editorial, vocês vão verificar que nós temos o editor-chefe da revista, nesse momento o editor-chefe sou eu, e temos os editores convidados, por exemplo. Nós temos um editor convidado que é atual, que é o professor Helder Baú, outro que é um professor brasileiro, professor Cleidione de Freitas, e depois temos as nossas comissões, Comissão Nacional, Comissão Científica Nacional. Vocês veem, tem muitos nomes, alguns dos nomes inclusive estão aqui na sala, o caso do Dr. Veloso, o caso da doutora Isabel Romero, faz parte do nosso Conselho Editorial Nacional. E temos o Conselho Editorial não, Conselho Científico. E temos o Conselho Científico Internacional, que tem pessoas de vários países, desde países africanos, como Cabo Verde, por exemplo, Moçambique e companhia, e países de outras partes do mundo, Brasil, Estados Unidos da América, Argentina, Cuba, Portugal. Isso é um conselho internacional. E depois temos nós decidimos colocar aqui os nossos revisores, os que trabalham como revisores linguísticos da nossa revista, e os outros. Este último aqui não é revisor linguístico, mas é o responsável pela parte técnica, diagramação e companhia. Aqueles elementos que eu vos coloquei lá atrás estão nessa revista. Por isso, essa revista, por todas essas características, ela já é uma revista internacional. E nós podíamos ver isso nas outras revistas do portal. Bom, ganhos disso. O ano passado, por exemplo, realizou-se uma pesquisa. A Unesco realizou uma pesquisa sobre produção científica em Angola. Fez um inventário de todas as revistas científicas que existiam em Angola e encontrou 23 revistas. E no final, fez uma filtragem entre essas 23 para determinar entre essas 23 revistas quais eram as que tinham de facto características de uma revista científica. Chegou a 9 revistas. E entre essas 9 estavam 3 revistas nossas. A Revista Angolana de Extensão, a Revista do IC do Willa, nossas do portal, tá? A Revista Angolana de Extensão, a Revista do IC do Willa e a Revista Tudavala, que eram à época as únicas revistas que já tinham números publicados. A revista da Faculdade de Serviço Social só publicou o primeiro número em janeiro deste ano. E a revista do Instituto Superior Atlântico, a mesma coisa. Também só publicou o primeiro número, acho que no final deste ano ou no final do ano passado, se eu não estou em erro. No início deste ano. Não, no final do ano passado, sim. No final do ano passado. Então, por isso, não participaram, não foram contemplados na avaliação. Mas isso é só para vocês terem uma ideia de que o processo de criação da revista, quando ele é feito com o devido critério, a revista já nasce uma boa revista. E quais são os critérios? São aqueles 5 requisitos que estão lá. Portanto, garantia de perenidade, garantia de credibilidade científica, que permite olhar se tem conselho de editores, conselho de revisores científicos e ad hoc, editores adjuntos e sistema automatizado. Isso conta muito. Inclusive, hoje o ISSN, quando nós pedimos atribuição, o que é que eles nos pedem? Um número de usuário da plataforma, da revista, para eles entrarem e fiscalizarem a forma interna de organização da plataforma. Só depois é que eles atribuem o ISSN. Vejam que interessante. Então, esses pequenos processos, se não são organizados, ela nasce, nós vamos chamar de revista científica, mas ela só é revista científica mesmo no nosso delírio, porque na realidade ela não é revista científica. Bom, então eu acho que eram essas coisas. Agora eu dou-vos tempo para vocês também colocarem questões, aproveitarmos esse tempinho que falta para vocês colocarem questões, dúvidas, problematizarmos coisas. E lembrando, esse encontro é a primeira parte. Então depois nós vamos fazer um segundo encontro em que vamos ver como se faz a gestão da revista. Agora vimos como se cria. Então agora precisamos de ver como se faz. O que acontece dentro da cozinha da revista, ok?
Professor, Sim, faz favor, Nelson. o colega Vitorino colocou alguma coisa no chat, tem uma dúvida. Ok. Colega Vitorino, bom, é uma questão de você olhar para a plataforma se tem algum indicativo dentro da plataforma. Por exemplo, vai lá ver se o artigo foi aceito ou não, se foi rejeitado ou não, se já tem alguns, se já está a ser avaliado ou não. Então, tens que ir para lá e espreitar isso. Às vezes foi rejeitado e depois, por ter sido rejeitado, não teve avanço. Eu não sei, né? E mesmo que eu soubesse, eu não diria aqui no meio dos outros colegas, né? Eu acho que era bom olhar essa plataforma. Depois, se calhar, envia um e-mail. Ele não é necessariamente para mim, é para a equipa de edição, porque eu não trabalho sozinho nesse grupo. E eles, os outros colegas, também vamos ver o que se passa, ok? Mas não só para também ajudar aqui. Uma coisa que às vezes nos chega de preocupação dos colegas é, bom, enviei o meu artigo e o artigo não foi, ainda não foi respondido, já se passaram, por exemplo, sei lá, 3 meses. O tempo mínimo, o tempo médio para um artigo ser publicado são 8 meses, porque tem todo um conjunto de processos internos na revista e que demoram. E nem sempre as pessoas que participam do processo, como é o caso, por exemplo, dos avaliadores, nos respondem imediatamente. Às vezes entregamos para uma pessoa, depois de 30 dias ele não respondeu e eles olham, não, mas não me recebo ainda, vou demorar mais uns 30 dias, dá-me mais 30 dias, já foram 60 dias. Depois desses 60 dias ele não conseguiu avaliar. Temos que procurar um segundo, são mais 30 dias, já são 90 dias. Quer dizer, aquele artigo já não vai ser publicado mais em 8 meses, porque já perdemos 3 meses. Então, mas isso é um processo normal das revistas. E num país como o nosso, que não temos muita rodagem, é ainda mais complicado. E nós entendemos. Nós somos autores que estamos a começar a escrever, e se calhar não estamos muito familiarizados com essa demora. Mas isso é normal. Mas uma revista que leva 8 meses é uma revista robusta, que tem uma equipa que está todos os dias a trabalhar nisso. Infelizmente, não é o caso da maior parte das revistas angolanas. Professor Rangel queria falar, tenha bondade. Obrigado, professor Felizardo. É apenas para refletirmos aqui no... Não sei se consegue me ouvir. Consigo, muito bem. Num aspecto que foi abordado no princípio. Não é uma dúvida como tal, mas apenas uma reflexão. A linha editorial da revista, me parece que das várias abordagens feitas, não se fez referência a isso. E talvez seria interessante pensarmos que no momento da criação da revista hoje, me parece que ter já uma linha editorial para não ter que se publicar tudo seria interessante, porque me parece que já não faz muito sentido atualmente pensarmos numa revista e querer publicar tudo, saúde, direito, educação, desporto. E então, quando se pensa na revista, pensamos no nome, pensamos em um conjunto de aspectos, mas é importante também refletir o que é que vamos escrever, vamos produzir sobre o quê. E isso torna a revista um bocadinho mais concentrada nas coisas e ter já um grupo-alvo mais focalizado. Embora, no nosso contexto, também pensar assim pode não ser muito bom no princípio. Não é que seja mal de todo, mas o mundo atual demonstra que as revistas especializadas vão tendo outro tipo de saída e de abrangência. Acho que era importante refletirmos sobre isso. Percebo que o nosso contexto não nos permite pensar assim de todo, mas nunca é demais pensarmos nisso. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Rangel. Eu acho que essa é uma observação interessante, de facto eu esqueci de tocar nisso. O que é vamos assim dizer, o que é então? Isso é o que chamamos de foco e escopo. Foco e escopo é justamente o que essa revista vai publicar. Começa por aí. É uma revista de educação ou é uma revista de saúde? É uma revista de educação. Tá bem, mas educação é uma área ampla. É educação básica, educação no ensino primário, educação de adultos, formação só, educação mais focada na área de formação de professores. Essa discussão precisa de ser feita. E a própria instituição que é responsável pela revista também tem que se perguntar, vamos ter capacidade de captar avaliadores para todas essas áreas? Então, nós aqui na revista do Bengo temos uma dificuldade. Às vezes recebemos artigos das áreas de medicina, por exemplo, e nós não somos uma faculdade de medicina. Mas como a nossa revista, o escopo da nossa revista é a extensão universitária, então é possível um colega fazer extensão na área de saúde. Então nos envia o seu artigo para refletir sobre a sua experiência de extensão universitária em saúde. Temos que procurar alguém da área de saúde para ajudar-nos a fazer a avaliação do artigo. Bom, a experiência, não só nossa, mas a experiência internacional, diz que algumas vezes a equipa de edição vai ficar mesmo com essa responsabilidade, porque não vai encontrar esse especialista que quer avaliar ou que vai avaliar. Então, por isso é que a equipa de edição precisa ser altamente qualificada. O editor precisa ter muitas leituras para conseguir fazer a avaliação de um artigo, ainda que não seja necessariamente um artigo da sua área de expertise. E os editores adjuntos têm que ter a mesma capacidade. Isso se consegue com anos de estrada. Isso não se consegue magicamente.
anos de estrada. Então, o foco e o escopo normalmente ajuda a diminuir a nossa dificuldade em decidir que artigos são aceitos ou não. E às vezes nós ficamos com medo. Nós em Angola ficamos com medo. Essa revista tem que receber tudo, porque senão não vai receber. Então, o doutor Rangel tem razão. Mas, ao mesmo tempo, há um segredo interessante sobre as revistas. A revista não é feita para a instituição. A revista da Escola Superior Pedagógica do Bengo não é para os professores da Escola Superior Pedagógica do Bengo. A revista do ICE de Huila não é para os professores do ICE de Huila. E continuaria por aí adiante. Nós temos que fazer uma revista para receber artigos dos outros. Tanto é que há uma regra de ouro que é, se tivermos que publicar autores da nossa instituição na nossa revista, temos que ter o cuidado de não ultrapassar entre 20% e 30% do total de publicações. Isso chama-se, tem um nome, exogamia. Posso estar enganado na expressão, mas acho que é isso. Ou endogenia, alguma coisa assim. Depois da próxima aula vou me lembrar do termo específico para vos trazer. Então, é preciso garantir isso, porque isso também garante credibilidade. Lembram-se dos indexadores? Eles vão olhar e eles vão verificar qual é a percentagem na balança de artigos publicados que são daquela instituição e quais são os que são externos. E os externos não são só externos nacionais, também são externos internacionais. Então, na verdade, a nossa preocupação, além de estabelecermos o foco, a nossa preocupação também deve ser que a revista não é para nós. Aí eu volto para a discussão que eu sempre gosto de trazer, que é aquilo que é o cerne dos debates que estamos a ter aqui. A importância de um ecossistema. Um ecossistema de produção nacional faria com que nós tivéssemos centenas de revistas. E nós, da Escola Superior Pedagógica do Bengo, não teríamos preocupação nenhuma, porque nós não precisaríamos de estar preocupados em publicar na nossa revista, publicaríamos na revista, por exemplo, do ICED de Benguela, da doutora Romero, e vice-versa. Então, esse ecossistema também é importante, porque vai permitir que os fluxos, vamos assim dizer, dentro do ecossistema tenham direções diferentes. E nós não precisamos de nos preocupar em concentrar-nos dentro das nossas instituições, em nos preocupar com o fato de que, bom, o meu colega está chateado comigo porque não está a conseguir publicar na nossa revista. Porque tem outras revistas lá fora. Agora, se nós formos a única revista, é claro que isso vai criar confusão. E principalmente porque hoje a promoção dos professores passa pela publicação científica. Ou o professor Felizardo não gosta de mim, ele não quer que eu tenho uma coisa interessante. A revista de extensão, que é a revista que eu coordeno, eu devo ter publicado no máximo 2 artigos aí, mas com muita dor. Por quê? Bom, primeiro, não tínhamos artigos para publicar. Tive que escrever. A segunda vez, acho que foi... Não me lembro bem qual foi a segunda. Não, foi uma vez. Foi um artigo. O resto são editoriais. Foi uma vez. E muitas vezes me perguntam, mas por que você não publica na tua própria revista? Porque não fica bem. Não é ético. Se eu é que coordeno a revista, eu tenho que procurar outros lugares para publicar. Tenho que procurar outras revistas para publicar. Porque eu conheço o processo, como funciona dentro da minha revista. Então, eu tenho que evitar ao máximo a tentação de fazer publicações na minha revista. Mesmo os editoriais, que já são minha responsabilidade, aí eu tenho que escrever enquanto editor-chefe, claro, mas de vez em quando nós sempre fazemos esforço de diversificar os autores dos editoriais. O nosso último editorial, se eu não estou em erro, foi escrito, pela presidente do ICED de Benguela, por exemplo. E os anteriores foram sempre escritos por outras pessoas. Então, essa diversidade é importante garantir dentro de uma revista. Doutora Isabel, tenha bondade, faz favor. Obrigada, boa noite uma vez mais a todos, em especial ao portal e assim, doutor Felizardo. Era para tocar, se calhar, um bocadinho na questão de um avaliador também ser um autor de um artigo. Portanto, que influência isso pode ter na avaliação da revista? Obrigada. Isso vai depender, muito obrigado pela pergunta, doutora Isabel. Isso vai depender muito da frequência com que esse avaliador publica, em primeiro lugar. Segundo, vai depender muito, vamos imaginar, por exemplo, no caso dos avaliadores ad hoc, nós normalmente fazemos uma lista de avaliadores ad hoc por cada edição. Se vocês entrarem para o site da Revista Angolana de Extensão e outras revistas do portal têm essa característica. Vocês vão ver nessa edição quem colaborou. Então, também é importante que a pessoa que esteja a avaliar, isso é flexível, mas pronto, a pessoa que esteja a avaliar naquela edição não seja um autor necessariamente daquela edição. Pode ser autor de uma outra edição. Então, no caso de quem está como membro do Conselho Científico Permanente, entre aspas, esse já tem que ter cuidado, porque esse praticamente tem as mesmas restrições que o editor. Se puder evitar publicar muitas vezes, pode publicar uma vez, tudo bem. Mesmo os outros autores que não são membros da revista, também tem restrições. Você não pode publicar na mesma revista 3 vezes. A revista tem 3 edições no ano e você tem 3 artigos publicados. Está errado. Inclusive, no portal nós estabelecemos uma regra para as revistas. Cada autor só pode publicar uma vez por cada ciclo de publicação. O que é um ciclo de publicação? 8 meses.
que é, na verdade, correspondente a um ano. Então, se ele publicou um artigo no início de 2022, ele só vai poder voltar a publicar daqui a um ano, para evitar que se torne um vício. Porque quando eu publico numa revista, eu começo a compreender a lógica da revista. E o editor que vê o meu artigo começa a gostar de mim. A minha avaliação fica mais flexível. Então, o próprio autor também tem que ter esse compromisso. Eu tenho que passear. Vou para outra revista, vou experimentar, apanhar surra noutra revista. Então, isso também é importante. Não sei se isso respondeu à sua preocupação, doutor Isabel. Eu acho que eu tinha visto. Sim, doutor Boma, por favor, tenha bondade. Boa noite, professor Felizardo. Sim, sim, Penso sim. que estou audível. Muito bem, muito bem. Bem, eu não sei se vou fugir um bocadinho do contexto, mas é tudo relacionado com as explicações que o doutor fez no princípio. Relativamente às revistas que comumente no Brasil chamam-se revistas predatórias, em que o autor paga algum valor. Essas revistas, do ponto de vista de avaliação de qualidade, de ratings, contam. E se contam, essa relação do autor ter que pagar, até que ponto tem alguma influência no acesso do artigo do autor nessas revistas que têm custos para publicação? Bom, não sei se eu entendi bem a pergunta, doutor Boma. Eu vou tentar explicar como se eu tivesse entendido. Primeiro... Devo repetir? Se calhar seria bom. Uhum. Bem, não sei se é a mesma coisa. As revistas para publicar que exigem que o autor pague, e não sei se é a mesma coisa das conhecidas revistas predatórias. Se for, então, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista da cotação, daquilo que é a avaliação do cientista publica, qual é o impacto que essa revista tem, diferente daquelas de acesso aberto? Perfeito, ok, vamos lá. Primeiro, não são a mesma coisa. Há revistas que cobram, mas não são predatórias. Eu dei aqui um exemplo extremo, né? Science, Nature, são revistas pagas, mas não são consideradas revistas predatórias. Lancet e por aí fora. São revistas pagas, mas não são revistas predatórias. Por quê? Porque o sistema deles de cobrança não afeta, vamos assim dizer, a garantia de qualidade interna. Os artigos são avaliados por pareceristas, normalmente, são submetidos ao processo de avaliação normal por 2, 3 pareceristas. O autor recebe o retorno sobre as avaliações e por aí fora. Todo um conjunto. O conselho editorial ele é diversificado, por aí fora. As revistas predatórias não. O que é a revista predatória em essência? É alguém que tem conhecimento sobre esse mercado. Cria uma revista, tá? Na sua casa. E mascara a revista para parecer uma revista credível. Então, eu tinha mostrado aquele site das revistas predatórias. Vocês vão ver a metodologia. Como é que eles avaliam se uma revista é predatória. Primeiro, eles fazem cruzamento dos nomes. E começam a ver que uma única revista tem vários nomes, com pequenas variações. Isso já é um indicativo perigoso. Quer dizer, é uma mesma pessoa, cria variações da revista, portanto, revista X para a área de saúde, revista X para a área de sociais, mas é a mesma revista. A outra coisa, não tem um conselho editorial que pode ser verificado. Às vezes, nem sequer tem um conselho editorial, às vezes. Outra característica, aquela revista que são várias, são, por exemplo, 5 revistas diferentes, e o editor-chefe é a mesma pessoa em todas as revistas. Isso é humanamente impossível. Só trabalhar como editor de uma revista já é muito complicado. Imagina trabalhar como editor de 10 revistas. Então, faz-se o cruzamento dessas informações e é por isso que se criam as listas de revistas predatórias. Então, não é uma coisa que é determinada por mim, subjetivamente, tá? Então, tem um conjunto de pesquisadores que faz esse trabalho. E aí, então, se faz a separação. As duas são revistas pagas, mas uma é revista predatória, portanto, é posta de parte. A outra é paga, mas não é predatória. O sistema de revistas pagas é permitido dentro do mundo acadêmico, porque se considera que é uma forma de negócio, sobretudo para editoras acadêmicas. Tá? O que tem acontecido é que as universidades estão a compreender que isso causa um problema ético, e um dos problemas é de acesso ao conhecimento. O movimento hoje é de democratização do conhecimento científico. Não é possível democratizar um conhecimento, que para você ter acesso tem que pagar. Então, do ponto de vista do impacto, nós vamos ter que pensar de duas formas. Tem o impacto, que é o fator de impacto dado pelo número de citações, mas se vocês se lembrarem, na conversa que tivemos com os Tiagos, o Tiago Ferreira e o Tiago Souza, chamaram a atenção para o facto de que o fator de impacto, não sei se foram eles ou se foi eu que falei disso, agora já não me lembro. O fator de impacto dessas revistas é determinado por uma instituição que também é propriedade dessas mesmas instituições. Ou seja, a Scopus detém
a revista. A revista paga, tá? A Scopus detém a empresa que faz o cálculo do fator de impacto. A Scopus faz a indexação da revista. Então, esse é o problema que as universidades começaram a perceber. E o que decidiram fazer? Começaram a caminhar para ou em direção ao acesso aberto. Então, do ponto de vista do número de citações, não as revistas que são pagas, não as predatórias, o que já colocamos de parte das predatórias. As revistas que são pagas têm a condição de terem maior impacto porque elas estão dentro de um ecossistema que se retroalimenta. Tá? Do ponto de vista do número de citações. Do ponto de vista do prestígio social do pesquisador, o pesquisador com maior prestígio é o pesquisador que publica em revistas abertas, muito bem qualificadas. Porque existem revistas abertas que também têm um alto fator de impacto. Então, no Brasil tem a Revista Brasileira de Saúde Pública, por exemplo, é uma revista de acesso aberto, não sei se mudou nos últimos anos, que tem um alto fator de impacto. Então, publicar numa dessas revistas é uma coisa boa. Quer dizer, para a comunidade científica, o pesquisador que publica numa revista de acesso aberto é visto como um pesquisador consciente. Volto a dizer, a questão do impacto vai ter duas caras. Uma, número de citações que a pessoa vai ter. E nesse sentido, se você publica dentro do ecossistema Scopus, probabilidade de você ter um número maior de citações é grande, porque é um sistema que se retroalimenta. Fora, se formos pensar do ponto de vista do prestígio acadêmico do pesquisador, o pesquisador que tem maior prestígio é aquele que publica em revistas de acesso aberto de alto impacto. Normalmente, esse que publica em revistas de acesso aberto de alto impacto. Tem alguns outros artigos que também estão em sistema fechado. Ele faz o equilíbrio. Se eu pudesse sugerir, eu acho que podíamos ter as duas possibilidades de publicação. Mas, eticamente, eu acho que o acesso aberto é melhor. Não sei se isso respondeu ou complexificou um bocadinho mais a questão. Não, doutor, por acaso, era uma dúvida que tenho aqui. E eu hoje matei logo. As predatórias, vou enquadrá-la num espaço diferente das demais revistas. Aquelas que cobram. Ainda aquelas que cobram para tu teres acesso à leitura. Poxa, exato. E essas revistas, não sei se onde é que podemos enquadrar, porque há muitas, sobretudo revistas inglesas, algumas universidades, inclusive para termos acesso aos artigos temos que pagar. Então, mas elas não são predatórias. Lembrem-se, elas estão a fazer um modelo de negócio lícito, mas injusto. É diferente. As predatórias não. As predatórias são mesmo bandidos. É o que eu disse. É uma pessoa enfatada que tem cara de boa pessoa. É uma revista que tem cara de boa revista, mas no fundo não é uma revista. Então, por isso é que elas são predatórias. Elas estão mesmo lá para, vamos assim dizer, caçar níqueis. E nós em Angola, se não tivermos cuidado, elas vão também começar a existir. Eu até podia já apontar alguns exemplos, mas não vou fazer isso. Está compreendido. O professor Ilídio também estava com a mão levantada. Quer falar, professor Ilídio, por favor? Sim, doutor. Saudações. Mais uma vez, é sempre um motivo de alegria e de conhecimento quando estamos reunidos. Mas pegava a senda que o doutor explicava sobre revistas. Agora, a minha questão, doutor, era sobre a periodização da própria revista, fluxo contínuo, não contínuo, e principalmente aquelas revistas que cobram para alguma coisa. Esse curto espaço de tempo que eles dão de um número para outro não prejudica na própria qualidade da revista, tendo em conta que eu vou pagar para publicar no meu artigo e eles têm fluxo contínuo. Esse curto prazo de tempo que eles têm não prejudica na própria qualidade da revista? Ok, muito obrigado. Boa pergunta. Periodicidade. Um dos critérios de avaliação da qualidade de qualquer revista, independentemente de ser paga ou não, vou repetir, um dos critérios de qualidade de qualquer revista, independentemente de ser paga ou não, é a regularidade. Então, já aqui fazendo uma mão à palmatória, se nós formos avaliar, já passamos por isso, a revista angolana, nós pedimos uma indexação e negaram-nos, porque disseram, olha, faz favor, resolvam o problema dos vossos números. Então, nós, nesse momento, temos pelo menos um número atrasado, considerado o período em que estamos. Porque devíamos ter publicado um número no início do ano e estaríamos a preparar agora outro número. Então, estamos com o número do início do ano atrasado. Isso nos prejudica. Não interessa se é uma revista paga ou não. Quando não cumpre a periodicidade que declarou, isso lhe prejudica na avaliação nos indexadores e em outros lugares. Com as revistas pagas, bom, qual é a lógica do negócio de revistas científicas? As pessoas, os grupos editoriais que cobram para se publicar nas revistas dizem que o custo de produção de uma revista é muito alto. E eles têm razão, não estão errados, é muito alto. E precisam de arranjar uma maneira de compensar o tempo disponibilizado para fazer esse trabalho. E é por isso que cobram. O que acontece? A maior parte de nós, universitários, professores universitários, somos obrigados, por exemplo, a revisar artigos porque isso conta na nossa avaliação.
a escrever artigos, porque isso conta da nossa avaliação. Então, no final das contas, sabem quem ganha com todo esse processo? É o dono da editora que ficou dono da revista. Então, o pagamento da revista só é benéfico para o empresário, dono da revista ou dono da editora. Nesse sentido, a questão que você coloca, se a revista cobra e ainda atrasa a periodicidade de publicação, então o problema da periodicidade se torna um problema duplo, porque além de tudo, quando ele cobra ao autor, ele está a prometer um serviço pelo qual ele está a ser pago, e ele não está a ser capaz de entregar o serviço que ele prometeu, apesar de ele estar a ser pago. Então, isso é um problema para aquela revista. Como é que ela é sancionada? Normalmente, os autores, depois de passarem pela experiência de pagar e não terem o seu artigo publicado, eles retiram, não voltam a submeter o seu artigo nessas revistas. Então, por isso, as revistas que cobram, elas normalmente fazem questão de ser pontuais com a periodicidade. Não estou a falar das predatórias, tá? Não, porque as predatórias já vimos que é outro saco. Então, as revistas que cobram, elas fazem o possível de serem pontuais. E como é que eles fazem? Eles introduzem um viés nesse ecossistema. Eles pagam os revisores. As revistas abertas não pagam, porque entendem que pagar cria enviesamento ético. As revistas que cobram, muitas vezes, pagam os revisores. Mas assim, pagam aqueles revisores que, na verdade, é a equipa de edição, tá? É o editor-chefe e a equipa de 5, 6 pessoas. Porque os outros, eles nem podem receber dinheiro. Por exemplo, um revisor universitário, normalmente, ele não pode receber dinheiro pela revisão. Então, é um processo um pouco complexo demais. Mas pronto, resumindo ao máximo a tua resposta. Se a revista cobra e ainda atrasa a sua periodicidade, provavelmente vai perder clientes, porque é um modelo de negócio. Não sei se ajudou, Lídio, ou se eu compliquei mais a coisa. Ajudou, doutor. Ficou tudo esclarecido. Pronto, obrigado. Sim, ficou esclarecido. Eu não sei se tem mais perguntas, estou a ver que tem muito interesse pelo assunto. Nós já estamos em cima da hora, que são 18h30, o que não é necessariamente um problema. Então, mas se tiver mais alguma pergunta, eu vou pedir que vocês se manifestem rapidamente e para ver se então conseguimos ir encerrando, porque inclusive os outros colegas que estavam aqui comigo a ajudar tiveram que sair, porque são 18h30, então estou sozinho aqui agora. Mas gostaria de saber. Ok, por favor, Dr. Milton, tenha bondade. Depois do Dr. Milton, mais alguém? Gostaria que levantasse, também apontasse aí a mão para sabermos quem assina. Bem, doutor, na verdade aqui eu vou querer ouvir do doutor, é apenas uma opinião. Qual é a opinião do doutor em relação às dificuldades que grande parte das revistas angolanas têm para se manter, de um lado, e do ponto de vista de manutenção de uma revista, como, por exemplo, a revista da Universidade Oscar Ribas. Exato. Há um custo, além daquilo que as nossas universidades estão capazes de aguentar para manter essa revista. Sabemos que, e o doutor falou isso, temos muitas revistas que perderam a regularidade, inclusive de universidades públicas. Ok, muito obrigado, Milton. Qual é o meu conselho, já que você pede qual é o que eu sugeriria? Qualificação do pessoal que trabalha nas revistas, isso é o essencial. Para mim, o problema do atraso dos números das revistas angolanas, pelo que eu conheço, das revistas que estão no portal, de outras revistas que não estão no portal, é falta de pessoal qualificado, altamente qualificado para acompanhar esses processos. Desde o momento em que se recebe o artigo para fazer aquela triagem inicial, até o momento em que se publica, acontecem várias ações. Amanhã eu vou mostrar. São mais de 300 ações. Então, para cada artigo recebido, só o editor ele faz mais de 100 operações naquele artigo, que incluem desde aquele processo de recepção do artigo, de triagem, até o processo final de publicação. São 100 operações. Então, e são operações, em muitos casos, altamente qualificadas. Por exemplo, a operação de revisão de um artigo, que é aquele momento em que o avaliador pega o artigo para ler o artigo e dizer, olha, tem qualidade ou não tem qualidade. É uma operação extremamente qualificada. Porque, primeiro, o avaliador precisa de ser alguém da área, portanto, tem já a escola. Como eu disse, o avaliador é ideal que seja doutor. Então, tem leituras altamente especializadas sobre o assunto. Então, se ele não tiver essas leituras, ele não consegue fazer uma revisão linguística, uma revisão científica do artigo. Segundo, o avaliador precisa de ter o mesmo nível de leituras, ou próximo disso, tá? Do autor. Então, se o autor leu 100 livros e citou esses 100 livros, e o avaliador só leu um, ele não vai ter capacidade de fazer a avaliação do artigo com qualidade ou com justeza, porque ele não leu as mesmas coisas que o autor leu. Então, ele também precisa de novo, qualificação. Depois vamos para a questão do desk review que eu falei, que o artigo já foi aceito, mas precisamos de mudar títulos, reorganizar textos, etc, etc. Se a pessoa que vai fazer isso juntamente com o editor não for uma pessoa altamente qualificada, o resultado disso é catastrófico.
catastróficos, tragam o artigo, destroem o artigo. Então, também é preciso que a pessoa seja altamente qualificada e, de preferência, já tenha artigos escritos e publicados, que é a velha questão. Você vai avaliar alguém, mas você nunca escreveu um artigo sequer. O que você vai avaliar? Mas nós, infelizmente, temos que consentir isso, porque no nosso mercado científico temos poucos autores. Então, nos fiamos nos títulos. É um risco. Então, eu digo, esses processos todos, que são processos longos e complexos, são os que servem de gargalo para os atrasos, porque muitos trabalhos ficam apenas sob as costas de pouquíssimas pessoas dentro do corpo editorial da revista. Porque os outros ou não têm experiência, ou não têm qualificação, ou têm outras questões para tratar, etc, etc. Então, qualificação é a palavra-chave para nós melhorarmos o fluxo de edição das nossas revistas angolanas. Quanto ao custo, o custo da revista é muito alto. Ele não é pequeno. Mas qual é a coisa interessante dentro? Por isso é que é bom, nós não falamos sobre isso, mas por isso é que é interessante que as revistas sejam revistas dentro de universidades. Há pessoas que defendem as correntes de que a revista tem que estar dentro de uma associação. Não, isso é um erro, porque tudo o que precisa ser feito dentro de uma revista, normalmente já é feito habitualmente pelo professor. Por exemplo, leitura de um artigo científico para avaliar. O professor faz isso, porque o professor precisa de ler o seu artigo, precisa de ler, por exemplo, ele precisa de orientar os seus alunos, então ele precisa de ler monografias, precisa de ler dissertações, precisa de ler teses de doutoramento. E ao fazer isso, ele está a aprender a fazer avaliação e qualificação de texto. A universidade, e eu podia falar de outras atividades, tá? A universidade é o melhor lugar para se ter uma revista. Mas, quando o professor está a deixar de ler, por exemplo, a monografia do seu aluno, para sentar e analisar o artigo científico da revista, no fundo o que ele está a fazer é a tirar o tempo de trabalho para a monografia e a transferir esse tempo de trabalho para o artigo. E vocês sabem muito bem que o professor é pago no final do mês. Então, aquelas 2 horas que ele dedica para ler o artigo são as 2 horas pelas quais ele também vai ser pago no final do mês. Então, no fundo, eu não sei se estou a complicar muito, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. Se o meu salário no final do mês são, por exemplo, 300 mil kwanzas, por exemplo, professor universitário, eu sou pago para dar aulas, fazer pesquisa, fazer extensão e participar da gestão. É assim que é o ensino superior em Angola. Quando eu estou a dizer que eu sou pago para fazer pesquisa, significa que eu sou pago também para revisar a pesquisa de outras pessoas, ou seja, artigos científicos. Significa que eu sou pago também para contribuir na produção do conhecimento científico, ou seja, participação em revistas científicas. Significa que eu sou pago, por exemplo, para participar de outros processos de avaliação científica que ocorrem dentro de uma revista científica. Então, não é trabalho de graça. Eu já estou a ser pago para isso. Se nós tivéssemos que traduzir esse tempo que o professor dedica para a revista em um salário, nós saberíamos quanto custa uma revista científica. Então, se eu sou obrigado a trabalhar, a nossa lei diz que são 8 horas por dia, tá? Entre essas todas as atividades, são mais ou menos 8 horas por dia. Se eu sou obrigado a trabalhar 40 horas por semana, quer dizer que dessas 40 horas, teoricamente, 10, no mínimo, terão que ser para me dedicar à revista científica. Então, se eu considerar que no final do mês eu sou pago por 40 horas de trabalho, então essas 40 horas incluem 10 horas do trabalho que eu dedico à revista. Vou fazer uma especulação. Vamos imaginar que essas 10 horas equivalham, eu não sei se falei certo, desculpem, a, por exemplo, sei lá, 30 mil kwanzas dentro do total do meu salário. Se tivermos 10 professores envolvidos na produção de uma revista científica, são 30 mil kwanzas vezes 10. Isso dá mais ou menos 300 mil kwanzas. Quer dizer que estamos a gastar, no mínimo, isso eu estou a chutar bem baixo, 300 mil kwanzas por mês para garantir a sobrevivência daquela revista. É dinheiro. E eu estou a dizer, estou a chutar por baixo, porque não nos esqueçamos que o trabalho da revista é um trabalho altamente qualificado. Então, quanto custa fazer a manutenção de uma revista? O custo da manutenção de uma revista é o mesmo custo que existe para fazer outras atividades dentro de uma universidade, que são as atividades de extensão, de ensino, de investigação, de gestão e por aí fora. Se nós quisermos fazer as contas fora desse exercício reflexivo que eu estou a fazer, eu lembro que acho que o ano passado, se não estou em erro, participamos de uma formação, alguns de vocês também devem ter participado, com a Rida Lick. E uma das contas que faziam sobre o funcionamento de uma revista é... Bom, não, vou olhar para o nosso exemplo do portal. Vou abrir as contas das revistas científicas angolanas. O custo médio de uma revista das que existem no portal, ok? O custo médio de funcionamento de uma dessas revistas é de 1.800.000 kwanzas por ano. Esse é o custo médio, tá? Quer dizer que numas é um pouco mais ou um pouco menos. Esse é o custo médio. E esse custo médio é de revistas que não estão a comprar equipamentos novos, não estão a apostar na qualificação permanente do pessoal, não estão a gastar necessariamente com tecnologia, estão a partilhar recursos, como por exemplo a plataforma que serve de base para as revistas. Quer dizer que se ela comprar equipamento novo,
apostar em formação permanente do pessoal, ter uma plataforma autônoma, esse custo vai triplicar ou quadruplicar. Não sei se isso responde à tua preocupação, Milton. Milton parece que... Não, não, está compreendido, está compreendido. Aliás, a questão da periodicidade e a questão da qualificação do pessoal, eu penso que é o ponto, o grande desafio que as nossas universidades têm que ultrapassar. Está compreendido. Bom, se vocês me permitirem, então acho que podemos já encerrar. Já são praticamente 19 horas. Hoje fomos quase uns 30 minutos a mais, o que não é um problema. Aliás, eu estou muito feliz com esse interesse dos colegas para fazer essa discussão. Nós vamos fazer a segunda parte dessa discussão no dia 23, 24, na sexta-feira. Mas pronto, de qualquer forma, vocês vão sempre receber aquele e-mail habitual, né? Então vamos fazer essa discussão e aí vamos discutir sobre a gestão da revista. Então, como funciona o processo de gestão e se calhar algumas das questões que já foram colocadas hoje, nós vamos continuar a discuti-las depois para vocês entenderem um pouco melhor quais são, afinal, esses processos todos que encarecem tanto o funcionamento de uma revista e por que a revista parece tão complexa. Mas como vocês viram, o processo de criação não é complexo. É simples, ele é muito básico e hoje em dia, inclusive, ele é facilitado por vários sistemas, programas que existem por aí. E, claro, o portal também está aqui para ajudar a fazer essa assessoria para as instituições que desejarem criar as suas revistas. Então, é tudo. Muito obrigado. Só vou lembrar-vos que, para todos vocês, temos o grupo no WhatsApp. Alguns dos colegas já estão nesse grupo. Quem não está, colocamos aqui o link no chat. Usem esse link. Convidem outros colegas para fazerem parte do grupo do portal. Esses links que nós mandamos diretamente para os e-mails daqueles que estão inscritos. Mas aqueles que não estão inscritos, se estiverem dentro do grupo, do WhatsApp, vão ter acesso à mesma, aos links. E não só desses, mas de outras eventuais atividades que nós vamos realizar ainda. Então, agradecemos a todos a vossa participação, a vossa presença, o vosso interesse. E, bom, quanto a mim, também fiquei muito feliz com essa interlocução de hoje, com as questões que foram colocadas. Por favor, vamos continuar a fazer essa discussão, vamos continuar a pensar sobre esse projeto de um ecossistema de produção científica nacional. Se ninguém quiser dizer mais nada, então, muito obrigado. Estamos juntos de novo. Amanhã temos o encontro sobre avaliação de artigos científicos, que será dada pelo professor Arsênio Iringani. O professor Arsênio, ele é um colega nosso angolano, mas que nesse momento encontra-se na Escócia, em Glasgow, Escócia. Sim, a fazer o doutoramento em um curso de engenharia muito complicado que lida com peixes, pronto. E ele, aquela palavra difícil de dizer, e ele tem uma experiência muito longa e muito farta de avaliação de artigos científicos, tem trabalhado conosco com o portal há 2 anos sobre isso, então ele é especialista em avaliação de artigos científicos. Ele vai fazer amanhã o encontro, vai ser amanhã e depois vamos ver um outro dia em que vamos continuar. Depois na sexta voltamos outra vez para a discussão sobre gestão de revistas científicas. Então a todos, muito obrigado, muito boa noite e continuação de uma boa quarta-feira. Muito obrigado, então estamos juntos, até a próxima, colega.